aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu com os discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem diz os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és o João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem deveria sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se e olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Então chamou a multidão com seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 24º domingo do tempo comum. E somos agraciados pelo texto que acabamos de receber desta mesma liturgia, contido no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 35. E nós podemos dividir o texto em 2 partes, para uma melhor compreensão da palavra. A primeira parte consiste na pergunta que Jesus faz: e para vós, quem eu sou? A segunda parte, o anúncio da sua paixão, morte e ressurreição, e a dificuldade de compreensão e de aceitação por parte dos discípulos sobre este anúncio. Nós vamos nos deter nestas 2 partes, pedindo ao Senhor a graça da abertura do coração, para que na acolhida da palavra, esta palavra também possa se tornar ação dentro de nós. Se você está com o seu folheto, eu quero te convidar a retomar o texto nos 2 primeiros versículos, 27 e 28. Encontraram? Vamos ler juntos? Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho, perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outro que tu és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Paremos aqui. Jesus toma a decisão de ir para o extremo norte de Israel, uma região distante de Jerusalém.
ele vai para Cesareia de Filipe. Esta cidade, ela foi construída pelo filho do rei Herodes. Herodes o Grande tinha um filho que se chamava Herodes Filipe. E nesta época todo Israel estava sob o domínio do Império Romano. Então o que o filho de Herodes o Grande fez? Construiu uma cidade que homenageava a ele e ao imperador. Cesareia em homenagem a César e Filipe em homenagem a Herodes Filipe, que construiu a cidade. E lá havia um grande templo pagão que cultuava o imperador como Deus. Mas existe uma outra particularidade de Cesareia de Filipe que é belíssima. É neste local que nós encontramos as nascentes do Rio Jordão, que é a maior fonte de água doce que percorre quase todo Israel. Então, quando você tem a possibilidade de visitar Cesareia de Filipe, você faz um caminho ladeando as nascentes do Rio Jordão, mais de 1 hora de caminhada, com uma vegetação e com uma água fluida belíssima. E vai ser neste local, dedicado ao culto pagão, ao culto ao imperador, que Jesus faz uma pergunta decisiva. E é muito interessante percebermos a pedagogia de Jesus. Ele não está dentro de uma sala de aula dando catequese para os seus discípulos. Mas nos disse o texto que Jesus partiu com os seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. Então o que Jesus fazia com os discípulos? Jesus caminhava. O modo de Jesus ensinar aos seus discípulos se dá por meio de um caminho. E nós precisamos entender que a vivência cristã também é um caminho. Temos na missa de hoje o grupo da catequese de adultos que se preparam para receber os sacramentos já no próximo final de semana. E eu quero trazer esse detalhe do Evangelho para vocês. O cristianismo, a prática da fé, é um caminho que dura a nossa vida toda. Não é uma realidade estática, apenas por um tempo lá na sala de catequese, não. Mas é um conteúdo de vida e de fé que eu recebo e que deve prevalecer na minha história durante todo o meu caminhar. E neste caminho, Jesus catequiza, Jesus ensina. E o modo de Jesus ensinar e catequizar, ele é muito instigante, porque sempre parte de um questionamento, de uma pergunta. E no Evangelho de hoje, a pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Todas as vezes que eu prego esse Evangelho, eu costumo dizer que na pergunta de Jesus há a resposta. Eu sou. O nome de Deus no Antigo Testamento. No diálogo entre Deus e Moisés diante da sarça ardente, Moisés pergunta o nome de Deus. E qual é a resposta que ele obtém? Eu sou o que sou. Eu sou é o nome de Deus no Antigo Testamento. E agora, como Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Vai perguntar aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Nós vamos ter 2 tipos de respostas. Nos deteremos agora à primeira resposta. Alguns dizem que tu és João Batista, que voltou.
Outros dizem que tu és Elias, que voltou, mas outros já falam que tu és um dos profetas. Eu gosto de afirmar que esta resposta não está errada, mas ela está incompleta. Jesus faz parte da linhagem profética? Sim. Mas reduzi-lo apenas a profeta é muito pouco. Por isso, a resposta é insatisfatória. E Jesus não se contenta com ela e vai além. Se esta é a resposta do senso comum, que tem a visão apenas pela linha do profetismo, e agora, para vocês que estão há quase 3 anos caminhando comigo, fazendo este itinerário no qual vocês são inseridos no mistério de Deus que eu revelo. Jesus volta para os seus discípulos e lhes pergunta: e vós quem dizeis que eu sou? Vamos à resposta de Pedro. Tome aí o versículo 29, a última frase. Olha como Pedro respondeu Jesus. Vamos juntos? Tu és o Messias. Pensa entre a primeira resposta e a segunda resposta. O que vocês acham? Sim ou não? Sim. Existe uma diferença. Porque enquanto a primeira resposta reduzia Jesus a apenas um profeta, a segunda resposta na boca de Pedro é a resposta daquela comunidade que está caminhando com Jesus, o grupo dos 12. E esta novidade da resposta de Pedro é em decorrência ao caminho que se faz com Jesus. Enquanto a primeira resposta é apenas do senso comum, do que eu acho, do que eu já ouvi dizer sobre Jesus, a segunda resposta é fruto de uma experiência de vida que se experimenta ao caminhar com Ele. Messias significa o ungido, o Cristo, aquele que veio da parte de Deus para salvar a humanidade. E é muito interessante quando nós fizemos esse paralelo entre a primeira resposta e a segunda resposta. Porque esse conteúdo, ele continua ainda muito atual. Talvez se nós fizéssemos uma enquete apenas com o nome de Jesus, seja um dos nomes mais falados entre toda a humanidade, mas isso não é sinônimo de conhecê-lo plenamente. E é nesse quesito que devemos nos deter ao meditarmos o Evangelho. Estar na Igreja Católica durante tantos anos, fazer parte deste ou daquele grupo, também não é sinônimo de conhecer Jesus. E cada qual nesta missa deve se perguntar: eu de fato conheço Jesus, ou o que eu sei sobre Ele é o que os outros dizem? Talvez esse seja o maior desafio que nós tenhamos hoje no campo da evangelização. Muitas pessoas que falam sobre Jesus, repetindo o que elas ouviram ou o que elas receberam da tradição religiosa e familiar, mas isso não é sinônimo de um conhecimento íntimo e profundo da sua pessoa.
Padre, e como se dá esse conhecimento que me revela quem é Jesus? Pelo itinerário do caminho. E de repente nós não queremos um Jesus que caminhe conosco. De repente temos dificuldade de fazermos um itinerário no qual Ele é o nosso companheiro. Talvez instrumentalizemos o nosso caminho de fé e a nossa relação com Jesus somente diante das nossas necessidades, que precisamos da ajuda dEle diante do apuro que passamos e Ele precisa resolver o nosso problema. Minha gente, isso é muito pouco para a vida do cristão. O seu caminho de fé e o seu itinerário religioso na igreja precisa te possibilitar um real conhecimento da pessoa de Jesus, que te leve a professar com todo o seu coração, com a sua vida, com o seu modo de falar, com o seu modo de viver, que Ele é o Messias, que Ele é ungido, que Ele é o Cristo, que Ele é o nosso Senhor e Salvador. Que esta primeira parte do Evangelho possa nos motivar, nos coloquemos a caminho com Jesus. E é nesta intimidade de vida, é nesse conhecimento recíproco, que eu também vou me conhecendo. Talvez uma das áreas que mais tem crescido nesses últimos anos, a área do conhecimento, seja aquela que ficou determinada como autoconhecimento. Então aí você tem várias áreas que trabalham isso. Você tem os coaches, você tem os caminhos de imersão, você tem os livros dos grandes gurus, que vão te possibilitar itinerários para que você se conheça, para o autoconhecimento. E eu cito para vocês um documento do Concílio Vaticano II, chamado Gaudium et Spes, que nos diz: na medida que você caminha com Cristo, na medida em que você tem a possibilidade de conhecê-lo, na revelação que Ele faz de quem Ele é nesse conhecer a Cristo que você vai conhecendo você. Se nós tomarmos a palavra e o conhecimento da doutrina da igreja, que nos dá esta grande indicação, com certeza nos aprofundaremos também no nosso autoconhecimento. O autoconhecimento não é apenas fruto cognitivo de um livro, de um curso, de uma imersão, de um vídeo que você ouve. Mas o verdadeiro conhecimento passa pela via da relação com Jesus. Porque a partir do momento que Ele vai me revelando quem Ele é, nesse caminho, Ele também revela quem eu sou. Não seja você estrangeiro de si mesmo. Não seja um desconhecido para si. Mas entre nesse caminho do discipulado, lembrando-se que ao conhecer Jesus, Ele revela quem você é. Talvez essas duas perguntas resumiria a primeira parte do Evangelho: quem é Jesus? Quem eu sou? Leve essa provocação para a sua casa. Leve essa provocação para a sua semana. Retome esse Evangelho e permita que Ele te ofereça a graça de conhecer a Jesus, e ao conhecê-lo, você também se conhecerá. Vamos à segunda parte do texto. Tomemos os versículos 31 e 32. Leiamos juntos. Em seguida, começou a ensiná-los,
dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isto abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Ah, esse Pedro custoso começou a repreendê-lo. O que é isso, minha gente? Chamar a atenção de Jesus, danar com ele, como diz os goianos. Estava bravo com Jesus. Então vamos entender essa parte do texto? Como no primeiro momento, os discípulos professam a sua fé em Jesus, o reconhecendo como Messias, como Cristo, como Senhor, Jesus revela-lhes o caminho que ele enfrentaria em Jerusalém. Ele estava caminhando, passando por Cesareia de Filipe, e esse caminho terminaria onde? Em Jerusalém. E o que o esperava em Jerusalém? Paixão, morte. Se os discípulos professam a sua fé, e na graça do conhecimento quem é Jesus, o que Jesus faz? Revela o que é o cerne da sua missão. Então, o Filho do Homem vai subir a Jerusalém, vai ser entregue nas mãos das autoridades, vai sofrer muito, morrerá e ressuscitará no 3º dia. Ele estava falando do mistério da cruz. Mas Pedro não compreendia um Messias sofredor, como nos disse a primeira leitura de hoje, retirada do livro do profeta Isaías. Não se poderia conceber um Messias servo, que morre crucificado, que sofre deste modo. Por que esta era a visão de Pedro? Porque desde o Antigo Testamento, havia um sentimento que alimentava o coração do povo hebreu, do povo judeu. E qual era este sentimento? Da expectativa messiânica. Os judeus esperavam o Messias da parte do Pai, que seria um Messias libertador, que seria um Messias político, que elevaria Israel ao topo de todas as nações, e que todas estas outras nações seriam subjugadas ao poder de Israel, e os judeus seriam o povo mais poderoso de toda a humanidade. Esta era a expectativa do Messias. Então, se vocês hoje visitarem Jerusalém, uma cidade que tem muito judeu, até hoje eles esperam o Messias. Por quê? Porque eles acreditam que um Messias não pode ser sofredor, que um Messias não pode ser servo, que um Messias não pode morrer crucificado. Pelo contrário, ele precisa ser glorioso, ele precisa ser poderoso, ele precisa ter todo o poder nas suas mãos. Pedro repreende Jesus porque ele tinha uma visão messiânica triunfalista. Cuidado com as ideologias religiosas que estão em alta e que querem te oferecer apenas uma visão de uma igreja triunfalista, que tenha todo o domínio nas suas mãos, que todos os demais estejam subjugados às suas normas religiosas.
cuidado com este tipo de ideologia. Talvez hoje nós devemos contextualizar o Evangelho para a nossa realidade, olhando sob esta ótica. E aí Pedro chama Jesus à parte e começa a puxar a sua orelha, a danar com Jesus, a ficar bravo com ele, dizendo: o Senhor não pode sofrer, o Senhor é o nosso Messias, o Senhor é o nosso Salvador, logo isso não é concebível para ti. Jesus até agora está calado, ouvindo o sermão de Pedro. A figura de Pedro também nos representa, porque nós gostamos em muitos momentos da nossa vida de puxarmos a orelha de Jesus. Quais foram os momentos que você passou, que você também danou com Jesus, brigou com ele, puxou a orelha dele? Como foi Pedro o repreendendo? Voltemos ao texto para ver onde isso vai dar. Pegue aí novamente, versículos 33, vamos pegar o 33 e o 34. Vamos tomar só o 33 e depois a gente vai ao 34, para focarmos na resposta de Jesus. Acharam aí? Vamos juntos, o 33? Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Mas Jesus agora ficou firme. A resposta. Mas o modo da resposta de Jesus é um modo teológico, catequético. Em que sentido? A melhor tradução não seria vai para longe de mim, mas seria vai para trás de mim. A nossa tradução é pobre. O texto foi escrito no grego. E a melhor forma de fidelidade ao original não é vai para longe, mas vai para trás. Vocês sabem que a palavra discípulo é aquele que caminha por detrás? A palavra discípulo significa aquele que segue, aquele que está atrás de alguém. Qual é o lugar que Jesus manda Pedro voltar? Para o lugar de discípulo. Por isso, vá para trás de mim, Pedro. Volte para o seu lugar de discípulo. Porque enquanto você quer estar na minha frente, dizendo o que eu devo fazer, você está ocupando o lugar de quem? De Satanás. Se vocês voltarem ao texto das tentações, qual é o papel de Satanás? Impedir Jesus de cumprir a sua missão. O papel de Satanás é que Jesus desobedeça à vontade do Pai. Então, mostrou para ele todos os reinos deste mundo e disse: se você se prostrar e me adorar, tudo isso é seu. Então, quem é digno da adoração a não ser o Pai? Então, Satanás quer ocupar na vida de Jesus o lugar de quem? Do Pai. Quando Pedro quer impedir Jesus de cumprir a sua missão salvífica, Pedro está cumprindo o papel de quem? De Satanás. Cuidado, para que na hora que você fique brigando com Jesus e danando com ele, você também não ocupe o papel de Satanás.
E o que poderia fazer com que Pedro se convertesse? Aquele que acabava de professar a fé, dizendo que Jesus era o Messias, o Cristo, o Senhor, o Salvador, ir para trás. E nós devemos compreender esta parte do Evangelho à luz da cruz. Quando eu estou aqui de frente, apontando o dedo, querendo dizer que ele está errado, dizendo para ele o que ele precisa fazer, pode ser que eu ocupe o lugar de Satanás. Então, padre, qual é o meu lugar? É aqui? Não, o seu lugar, o meu lugar é onde? Aqui. É atrás dele, é seguindo-o, é sendo seu discípulo. E a partir do momento que eu perco esta sensibilidade do meu lugar, que é aqui e não aqui, pode ser que as coisas vão desandar como desandou para Pedro. Olha como Jesus agora encerra o Evangelho. Pegue aí o último versículo. Só esse último versículo eu tinha conteúdo para ficar com vocês aqui o resto da manhã. Vamos lá, para nós encerrarmos. Versículos 34 e 35. Então chamou a multidão com os seus discípulos e disse: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Não é fácil ser cristão. Não é fácil seguir Jesus. Porque se o caminho dele é esse, quem vem atrás dele e quem aceita o seu convite para se tornar discípulo, deverá estar preparado para passar pelo mesmo que ele passou. E aí ele encerra esta conversa, agora já não mais só com os discípulos. Vocês perceberam? Que agora é os discípulos e quem mais? A multidão. Jesus não engana ninguém no seu segmento. Ele revela quem ele é. Ele coloca os critérios do segmento. E mais do que isso, ele é o primeiro a viver estes critérios. E aí eu encerro com estes 3 critérios do segmento. Primeiro critério, renunciar a si mesmo. Segundo critério, tomar a cruz. E terceiro critério, me siga. Mas para que estes 3 critérios sejam colocados em prática, vem o fio condutor que os permeia. E qual é este fio condutor? A liberdade. Se alguém quer me seguir. O discipulado a Jesus não é pela via do cabresto, do chicote, do proselitismo, da imposição goela abaixo, como muitos líderes religiosos, igrejas e grupos gostam de fazer. Mas o caminho do seguimento a Jesus é pela via da liberdade. É a pessoa desejando e escolhendo: eu quero segui-lo, por amor a ti, Jesus, por este amor que me alcançou, que me transformou, por este amor que deu um novo sentido para a minha existência, eu decido seguir-te. Por este amor que foi capaz de transformar a minha história, por este amor que foi capaz de me transbordar e de me alargar por inteiro, eu decido renunciar a mim, a tomar a minha cruz e te seguir, Jesus, até o fim.
A igreja hoje está carente de cristãos que tomem a decisão de viverem este discipulado sob os critérios do Evangelho. E não uma igreja, um cristianismo e um catolicismo de modismo, de estereótipos, de adereços, só de curas e libertações e prodígios financeiros. Hoje o mundo está carente de cristãos, de discípulos que estejam dispostos a fazerem este itinerário do Evangelho. Por isso nos animemos, tomemos esta palavra como palavra rema, como palavra que orienta, que discerne, que me mostra o caminho. E é nesta perspectiva que nós teremos a recompensa, pois quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. E eu encerro com uma provocação que é antropológica. Todos nós entregamos a nossa vida em prol de uma causa. E você que está nesta missa, se pergunte: qual é a causa que você decidiu entregar a sua vida? É muito interessante, porque no convívio social, às vezes a gente ouve as pessoas dizendo: eu entreguei a minha vida por causa do meu trabalho, deixei a minha família, mudei de cidade, fiz esse curso, estou me dedicando a este tipo de função. Então, quantas vezes a gente vê, não é, testemunhos bonitos também, de pessoas que tomaram a profissão como causa de vida. Em outros casos, a gente ouve mães falarem: a minha vida, padre, é em prol dos meus filhos, da minha casa. Eu abdiquei do meu trabalho, dos meus sonhos, para cuidar dos meus filhos. E aí a gente poderia citar vários exemplos de causas que as pessoas escolhem para entregar a sua vida. De repente você encontra na esquina um alcoólatra caído. Qual foi a opção que ele fez de entregar a sua vida? Para o álcool. E aí nós temos vários exemplos, bons e ruins, de entrega de vida. Por que eu estou provocando-os a esta reflexão? Para que a gente entenda o Evangelho. E cada um se pergunte: de acordo com o final do Evangelho, que me diz: pois quem perder a sua vida, pois quem entregar a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Se pergunte: eu tenho entregado a minha vida por causa de Cristo e do seu Evangelho? Faça esta opção evangélica e você verá o quanto ela te transformará. Que neste 24º domingo do tempo comum, iluminados pela luz do Evangelho, nós tomemos a decisão de entregar a nossa vida a Jesus, à sua palavra, ao seu Evangelho, para que de fato compreendamos não só o sentido da existência, mas nos plenifiquemos ao vivermos nesta existência humana, para que a nossa vida seja vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então vamos pedir isso no final desta pregação. Por um instante, pense: como é que anda o seu caminho de fé? Como é que anda a sua prática religiosa? Se pergunte: quem é Jesus para mim? Se pergunte: quem eu sou? E vai pedindo a Ele esta graça do seguimento, do discipulado, de sempre vir por detrás dele como seguidor, como seguidora,
capaz de entregar a sua vida, de renunciar a si mesmo, de tomar a sua cruz e de segui-lo. Pois quem perder, quem entregar a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. A missão, o discipulado não será em vão. Vai salvá-la. Vai salvá-la. Vai salvá-la. Peça sede de salvação neste domingo. Peça sede de salvação neste domingo. Quem perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa essa terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, encontrará.